Mas uma alegria grande estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu ali fora perguntando para o irmão Naldo aqui a situação da igreja, quanto tempo vocês estão aqui, né? Ele me falou em torno de 4, 5 anos, vocês estão aqui, o grupo era menor, está crescendo. E como é que se cresce uma igreja? Tem algumas coisas que eu sou bem curioso, né, da minha parte, estar falando sobre isso. Nem falei com o pastor Marcos ontem, que ele me ligou, e acabei nem me lembrando de falar. Hoje eu vou falar sobre evangelismo e sonhos, né? De crescimento em todos os aspectos, né? E eu tenho mania, hoje eu contei aqui, tem 56 pessoas, só se chegou mais alguém eu não contei. Mas aí vem aquela preocupação, né? Puxa vida, como fazer crescer uma igreja? Como crescer, como aumentar o número de pessoas? Se tem uma coisa que todos nós temos que ter uma ganância, assim, fora do comum, é em ver gente. É ou não é? Eu lembro que uma vez, eu gosto muito de gente, por isso que eu sou pastor, viu, irmãos? Adoro pessoas, ninguém nunca me incomoda. Até hoje eu nunca fui incomodado. Eu lembro que uma vez eu fui pra praia, nós fomos pra uma praia lá no Nordeste do Brasil, e quantos brasileiros temos aqui? Alguém conhece aí Natal? A maioria são brasileiros. Fui para Natal. E aí chegamos lá, ela alugou um carro e ela disse, nós vamos agora para uma praia. E à medida que esse carro foi andando, nós fomos distanciando das pessoas. E fomos bem lá pro finalzão. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, não, nós vamos vir aqui para essa praia, que essa praia é uma praia deserta. E aqui não tem ninguém, nós vamos ficar sozinhos. E eu olhei para ela e disse, eu estou no lugar errado, viu, irmão? No outro dia eu não fui mais com ela. Por quê? Porque eu gosto de onde tem gente, irmão. E aí eu fiquei lá, porque você vai na praia no Brasil, e os brasileiros que estão aqui sabem que você tem que ficar de olho em tudo, né, irmão? Aquele camarada vendendo, tá, o outro gritando no teu ouvido, compra isso, compra aquilo, o outro, compra o óculos, compra o coco, compra não sei o quê, compra o camarão, e o outro fica de olho na tua bolsa, porque senão vão te roubar. Então, eu gosto desse negócio, irmão, gosto de gente. E o camarada me levou lá pra dentro dos matos, eu não fui mais com ela não, no outro dia eu fiquei na cidade. Então as pessoas são importantes. E quando eu começo a me distanciar das pessoas, alguma coisa está acontecendo. Por isso que eu pedi para vir para cá, porque ele também estava distante. E quando eu começo a me distanciar das pessoas, alguma coisa está acontecendo comigo e não é boa. Quando eu começo a ter medo das pessoas, alguma coisa muito ruim está acontecendo comigo. Porque a Bíblia fala dos 144 mil, não é isso? Mas só que ela fala do que também? Da grande multidão. A grande multidão. Então se você não gosta de gente, o pior lugar para você morar é no céu, viu, irmão? E alguém me falou assim... a Terra são 2.000 quilômetros, eu assisti uma pregação, são 2.000 quilômetros assim, 2.000 assim, 2.000 assim, 2.000 assim, é um quadrado perfeito de 2.000 quilômetros para todos os lados, segundo a profecia da Bíblia, né? Aí alguém me disse assim, não, mas é pequena essa Terra. Mas como que é pequena a Terra se a Bíblia diz que nós mesmos vamos almoçar com Jesus na mesma mesa? Aí ele ficou todo sem graça, não tem explicação, irmão, pro céu. Você não adianta você tentar explicar e entender que você só vai perder seu tempo. Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui, ó, como se fossem vendados. Porque o que Deus tem para nós, coração jamais sentiu, olho jamais viu, é o que Deus tem preparado para nós. Amém, irmãos? Só te digo uma coisa, vai ter gente para danar lá. E louvado seja Deus porque vai ter. Porque o tanto de gente que tem nessa terra, tem 1 bilhão de habitantes, 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, imagina aí, 6.000 anos de pessoas passando por essa Terra, e no começo da Terra, as pessoas demoravam demais para morrer. Não é isso ou não? Então, um acumulado de pessoas é uma multidão, irmãos. E louvado seja Deus. Hoje nós estamos numa multidãozinha, né? Mas nós temos que ajudar a gigantar essa multidão. Eu fui agora recentemente para Angola fazer um evangelismo lá, em uma outra oportunidade. Os irmãos que estão com saudade da África aqui, os africanos. Em outra oportunidade eu trago aqui uns vídeos e mostro para vocês. E agora em agosto nós vamos com um grupo aqui que já se ofereceu para eu, um grupo. Outro lá do norte, no Amazonas do Brasil, que vai conosco. Nós vamos montar uma equipe e vamos levar um grupo de pessoas para a gente tentar fazer o que a lição dessa semana estava falando, da bondade, do amor e do afeto pelas pessoas, né? E eu falando pro irmão, parabéns, irmãos, puxa vida, vocês estão... Eu falei para 7.000 pessoas, nunca tinha falado para tanta gente na minha vida, de uma vez só. Uma multidão de gente que vinha de todo lado, 11 quilômetros, 10 quilômetros, 7 quilômetros, e geralmente vinham com um monte de filho, porque os africanos são bons para produção de gente, né? E aqui, os africanos que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? E aquela multidão de pessoas, eu falei pro irmão, irmãos, vocês estão de parabéns aqui, porque vocês estão muito fortes no evangelismo. Aí ele falou assim, pastor, eu tenho vergonha de pregar evangélicos cabo-verdianos, os angolanos falam assim, né? E um sotaque bem diferente. Aí ele disse assim, não, é porque, na verdade, nós estamos atrasados. Na nossa frente está aqui Zimbábue, que é o país lá do lado. Aqui é 10, lá é 10 por 1, aqui nós estamos 30 por 1, nós estamos muito atrasados. E eu digo, faça a conta aqui nos Estados Unidos, quanto 50 por 1 não deve estar, irmão? 100 por 1.
Então, aí vem aquela pergunta, qual é o seu sonho? Eu vou falar hoje sobre sonhos. Inclusive, alguns irmãos aqui que já me ouviram pregar, eu preguei esse sermão lá, muito tempo atrás lá em Brockton. Qual é o seu sonho? Quem não lembra vai lembrar de novo. Qual é o seu sonho? Você já perguntou para Deus qual é o seu sonho? Você sabe que Deus ele é o maior sonhador de todos os sonhadores. Não tem ninguém que sonhe mais do que Deus. Deus ele é tão sonhador que ele trouxe o seu único filho que ele tinha e deu para você, de presente, para você obter o reino de Deus e a salvação. Você acha que o sonho que Deus tem para você é pequeno? Obviamente que não é. Deus ele tem um sonho grande para cada um de nós. Ele tem um objetivo para cada um de nós. Ele tem algo especial para cada um de nós. Só que na América e em países que têm poder aquisitivo, igual aqui no Canadá, aqui do lado, eu já fiz evangelismo aqui do lado do país aqui, e as pessoas às vezes perdem o tempo, a noção do tempo e do espaço, porque parece que não está faltando nada para ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando tudo está muito bom, abra do olho, porque pode ser que esteja tudo muito mal, esteja péssimo. As coisas talvez estejam mais ruins do que você pode esperar na sua vida. Porque quando está tudo bom para mim, aí você diz assim, puxa vida, estou no nice, né? Está tudo ótimo, tudo maravilhoso. E aí pode ser que você esteja correndo o maior perigo da sua vida. É o perigo de perder o reino de Deus, de perder a salvação. E quando você está tudo muito bom para você, cuidado, abra os olhos, porque você pode estar num fio da perdição e se perder nesse mundo. Porque Deus ele tem um sonho para cada um de nós. E o sonho de Jesus para mim e para você é que você um dia esteja lá, sentado lá nas mansões celestiais. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Fecha os olhos que nós vamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus, aqui vamos abrir a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de nós. Perdoe nossos pecados. Unge a nossa vida nesse momento, Pai. Te agradeço porque hoje é o primeiro sábado que eu estou aqui com a minha família. Que Deus possa nos dar muitos sábados felizes, pregando, falando do teu amor e da tua graça. Que Deus esteja derramando bênção sobre todos nós agora. Que Deus fale ao coração de cada um aqui nessa manhã. Pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 126. 126. Se tem uma coisa na minha vida que eu gosto de escutar é sobre sonhos. Eu adoro escutar o sonho das crianças, porque as crianças, na verdade, elas são as mais malucas dessa terra, né? Elas têm uns sonhos assim mirabolantes, são umas ideias assim que você diz assim, é mesmo esse o seu sonho? É, o que eu quero fazer isso. Um dia desse eu perguntei para um garoto, ele disse assim, qual é o seu sonho? O que é que você vai ser na vida? Ele disse, eu vou ser piloto de avião, e depois eu vou ser médico. E ele disse, e depois eu vou cruzar o mundo todo no barco. E ele falou pelo menos uns 50 sonhos. E eu digo, mas vai dar tempo para você fazer tudo isso nessa terra? Ele disse, vai sim. Chega, ele nem respirava. Eu vou ser isso. Eu vou ser aquilo, eu vou ser aquele outro, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Você sabe que quando a pessoa deixa de sonhar, ele cometeu o maior erro da vida dele. Aliás, a vida dele acabou, né? Porque uma pessoa que quando não sonha, ele é igual uma noite sem estrelas. Você já viu uma noite sem estrelas? Uma casa sem um healer? É uma tristeza, né? Você já viu uma noite sem estrelas? Você já viu um cachorro que perdeu o faro? Porque a maior bênção do cachorro é o faro, que por ali ele tem a percepção de tudo. Você já pegou numa rosa que não tem perfume, uma flor que não tem perfume? É comparado a uma pessoa que não sonha. Um sonhador ele só comete 3 erros. Eu adoro falar sobre esses assuntos, irmãos. Os assuntos prediletos meus de falar. O sonhador ele comete 3 erros. Vou explicar para vocês os 3 erros. O primeiro erro que ele comete, ele conta para todo mundo. É ou não é? É ou não é? Quando eu estava vindo para cá, irmãos, eu pelejei, me travei, não teve jeito. Fui pregar numa igreja que lá no Brasil tem um culto que se chama o Culto da Mata, que eu era um dos pastores lá que ajudava esse projeto, que é dentro de uma mata, dentro do NASP. E agora eu fui me despedir domingo passado agora, eu fui me despedir deles, e não teve jeito. Mais de 1000 pessoas no escuro, numa multidão dentro de um mato, 5 da manhã, irmãos. E aí eu tive que falar para os irmãos, irmãos, eu estou indo para a América. Os irmãos deram um amém bem forte e tal. O sonhador ele comete esse erro, ele fala para todo mundo. Mas esse não é muito grave. Fala no geral assim, né? Mas o segundo erro do sonhador, esse é fatal. O segundo erro do sonhador, ele não correr atrás. Você já viu aquela história mal contada? Em lugares que fazem muito calor, às 5 horas da tarde, todos os velhinhos vão para a porta da casa dele e aglomeram um monte de crianças para ouvir as histórias dos velhinhos, né? E a pior história que tem para contar é aquela história que você não foi. Que eu era para ter sido isso. Tá vendo aquele prédio ali? Aquele terreno era para ser meu, eu não comprei. Tá vendo aquela tiazinha, depois que ele tá com 80 anos de idade, né? Tá vendo aquela tiazinha que vai passando ali? Era para ter casado com ela. Eu era para ter feito essa viagem, eu era para ter ido para tal lugar, eu era para ter feito isso, eu era para ter feito aquilo.
Só as histórias mais frustradas. Um dia desse eu fui fazer um velório e estava lá o cidadão estendido lá na igreja. E aí eu perguntei para a senhora, me diz alguma coisa desse cidadão para eu poder falar dele. Aí ela falou assim, esse cidadão só me bateu e bebeu cachaça. Sabe, a pior morte que existe não é a morte de um derrotado. É a morte da derrota que você não foi. Que você não teve coragem de fazer. Aquilo que você ficou com medo, que você deu um passeio para trás. Não posso fazer isso. E quantas pessoas têm falado que não têm habilidade de pregar o evangelho? Você sabe que o sonho de Jesus é que você seja um pregador. Existem pelo menos, está faltando mais um, né? Está faltando um? O último erro de um sonhador, sabe qual que é? É ele contar para uma pessoa em especial o sonho dele, aquela pessoa que não sonha. Conta teu sonho para um cara que não sonha para tu ver. Ele vai dizer assim, eu não acredito que você vai fazer isso. Meu pai do céu, você vai para América? E o frio? E a dificuldade? E a língua? Aí você vai sair de lá como? Com a depressão profunda de perto dele. Acabou a sua vida. Porque você contou teu sonho para quem não sonha. Eu tive um pré-convite para ir. Eu sou, além de pastor, viu, irmãos? Toda segunda-feira eu vendo livros. Faz 15 anos que eu faço isso, de segunda-feira. Inclusive eu trouxe alguns aí. Pouquinhos, né? Que não dá para trazer muitos. De segunda-feira, nas minhas férias, tive o prazer de vender livros já em 7 países diferentes. E conhecer um monte de lugares através da Colportage. Colportage é vender livros, né? E aí a gente sai, assim, vendendo livros de casa em casa. Às vezes fazem palestras nas empresas, fazem palestras nas igrejas. Esse é o meu trabalho. E a Colportage me deu uma bagagem, assim, de ver coisas gigantes na minha vida, né? E eu tô com uma doença, irmão, que se chama labirintite. Você acredita que quando eu começo a falar uma coisa, se eu não falar logo ela, eu acabo esquecendo da história? Olha a minha situação, com 40 anos de idade já começa a ser esquecido, né? Mas eu já lembrei aqui a história. E aí eu fui convidado para vender livros lá em Dubai. Dubai não, como é o nome do lugar? Singapura, né? É o nome do país. Aí quando eu falei assim, que o sonhador ele é bobo, mesmo ele pega e fala em público, né? Ó, irmãos, eu vou vender livro lá em Dubai. Aí um cara chegou comigo e disse, mas como é que você vai fazer se você não sabe falar inglês? Eu digo, o que eu não souber falar, eu vou com meu filho, ele vai lá e termina de vender o livro para mim. Eu falei para ele. Aí ele disse assim, mas é muito longe, como é que você vai fazer para ele? Eu digo, irmão, nem vou de jegue, nem vou de barco, eu vou de avião, irmãos. Aí ele disse assim, mas é um lugar que a passagem é mais cara. Aí eu perguntei para ele, mas você já me perguntou quanto que eu vou gastar, mas você não me perguntou quanto que eu vou ganhar lá. Você percebe que como que as pessoas são assim? Você já encontrou quantos tipos de pessoas desse jeito na sua vida? Quer um conselho aqui do seu amigo aqui? Não conta teu sonho nunca para uma pessoa dessa. Porque se você contar o teu sonho para uma pessoa dessa, você conhece aquela doença depressão, né? Pois ele vai te deixar com depressão na mesma hora. Vai ser instantâneo. Instantâneo. E eu quero te dizer mais uma coisa. Essas pessoas, eu nem gosto de ser amigo delas. Só para você ter uma ideia, ontem, a irmã Sandra, que eu queria agradecer de público aqui, junto com o seu esposo, tem sido uma bênção, junto com a Nádia aqui para nós. Ela me levou ontem para matricular os meus filhos numa escola. E chegou lá, irmãos, esses meninos nem imaginavam que ia tomar tanta injeção na vida deles, viu? Um tomou 5, o outro tomou 4. E um festejou porque só tomou 4. Só 4, o outro tomou 5, né? E aí uma pessoa ontem à noite, num determinado lugar, uma determinada irmã, falou assim, no mínimo agora você está devendo $100 mil. Porque lá, anotaram o teu nome, você vai estar devendo $100 mil. E eu falei assim, eu olhei para ela e disse, valeu, viu, irmã? Eu adoro escutar essas coisas, viu? Tem gente que passa uma vida toda falando só desgraça pros outros, é ou não é? Desculpa as palavras feias aqui para você. Só coisas negativas. Eu olhei para a cara da cidadã e disse, meu Jesus amado, quanto menos tempo eu perder falando com essa pessoa, eu estou ganhando. É ou não é? Porque tem gente que passa uma vida toda só... Se ele passar aqui e ver um jardim cheio de flores, ele consegue ver um cachorro que está mancando da perna, ele só conta do cachorro que está mancando da perna. É assim ou não é? Eu passei ali numa rua, só tinha um cachorro mancando da perna, ele não consegue ver o jardim de flores. Esses dias eu estava vendendo livros lá em São José dos Campos, em São Paulo, e aí eu perguntei o endereço de uma rua. Meu filho não gosta que eu conte essa história, não vou contar. Eu perguntei o endereço para 3 pessoas, porque eu sempre confirmo com 3. Ele disse que essa história é minha boba. E eu perguntei pro cara, onde ficava a rua? O primeiro me falou assim, você vai passar de uma ponte, quando você passar da ponte, você vira à esquerda. Perguntei pro segundo. Ele disse, bem na esquina dessa rua tem uma rotatória, você vira à esquerda. Perguntei pro terceiro.
Ele disse assim, é na esquina de um shopping, você vira à esquerda. Você percebeu que eu perguntei para 3 pessoas diferentes? Cada um tinha uma resposta diferente. Qual foi a melhor resposta? A última, do shopping. O cara já estava pensando em gastar dinheiro, irmão. Estava lá na frente. Você está entendendo ou não? Então tem pessoas que ele pensa sempre assim, ó. Um dia eu venho fazer uma palestra para vocês, que foi a palestra que eu vendo os meus livros, que é a palestra do meu ganha-pão. Se eu estou aqui, é por conta dessa palestra. O nome da palestra se chama Mente Positiva. Você sabe, a nossa mente, ela pode te jogar lá em cima. Eu venho um dia aqui. E ela pode te jogar lá embaixo. A mesma mente que te proporciona coisas maravilhosas, é a mesma mente que o quê? Eu entrei dentro do avião, irmãos. Eu comprei uma passagem bem baratinha para vir para cá, viu? Tive que ir para Quito, fiquei lá um dia todinho lá no Equador. Fiquei lá. Quando eu entrei no avião, eu disse, puxa vida, eu comprei por $700, ida e vinda. Compramos para nós 4 por $2.800, imagina aí. A passagem normal dá $5.000, $6.000 por aí, né? E eu comprei bem baratinho, mas disse que quando a esmola é grande, a gente tem que começar a desconfiar, né? Quando eu entrei num aviãozinho bem pequenininho, que eu fui pegar naquele negócio que coloca o encosto do braço, fez só assim, ó, saiu do lugar. Aí eu comigo mesmo, se saiu esse encosto aqui, imagina as peças que deve ter dentro do avião, né? Tá tudo pra cair. Aí a minha mente já começou a dizer assim, meu pai do céu, eu não vou nem chegar na América nesse avião. Mas eu disse assim, puxa vida, eu passo uma vida toda falando para as pessoas terem a mente positiva, eu ficava orando, ó, Jesus, me perdoa. Deu tudo certo, viu? Cheguei aqui. Claro que deu, né? Senão eu não estaria aqui. Mas nós vamos falar sobre sonhos, irmãos, por favor. O sonho é a maior arte de um cidadão nesse mundo. Uma pessoa que deixa de sonhar, a vida dele se acabou. Quando a pessoa deixa de planejar muitas coisas nessa vida, a vida dele se acabou. Mas tem um plano que é o maior de todos os planos. Agora nós temos um sonho. Eu comecei a sonhar já com vocês. É que essa igreja tem que estar cheia. Temos que colocar bancos aqui. A irmã está fazendo a publicidade dos bancos. E mais bancos e mais bancos. Nós temos que ter pessoas. Uma igreja pode ser linda do jeito que for. Vocês podem ter os melhores bancos aqui. Vocês podem ter o melhor pregador aqui. Mas sem pessoas não adianta nada. Então nós temos que ter a batalha, além dos nossos afazeres pessoais de sobrevivência, nós temos que ter o maior de todos os afazeres, que é construir a nossa mansão celestial, que já está construída, mas levar pessoas para esse lugar e tentar falar de Jesus para as pessoas e almejar sempre, todos os dias, estar nesse lugar. Salmo 126 fala sobre o sonho, e o sonho é isso aqui, ó. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltavam a Sião, Salmo 126. Primeiro versículo. Estávamos como os que sonham, e então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, e então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazei regressar outra vez o cativeiro. Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam com lágrimas cegarão, com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andará, andando e chorando voltará, sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus feixes e mulhos. Amém, irmãos? Você vai plantar, você vai colher. Como é que você vai colher uma coisa que você não plantou? Como é que você vai receber um resultado de uma coisa que você nem sequer plantou? Como é que você vai receber uva de um pé de maçã? Você só vai receber maçã de um pé de maçã e não de um pé de uva. Você só vai colher aquilo que você plantou. E quantas pessoas querem tantas coisas nessa vida, mas simplesmente eles não plantam nada? E como é que você vai colher se você simplesmente não plantou? Como é que é o evangelho? E como é que Jesus vai voltar se você não tem coragem de pregar, de distribuir um folheto? Tem pelo menos 3 formas de você pregar o evangelho, irmão. E todos nós temos que nos encaixar em uma dessas 3. Primeira coisa, você falar. Ou você fala ou você canta, como as meninas cantaram aqui. Isso é uma das formas. Segunda forma, distribuição de folhetos, panfletos, livros, revistas. Isso qualquer pessoa pode fazer. Não pode ou não pode? Não tem ser humano nesse mundo que seja incapaz de dizer assim, toma aqui esse folheto. Se bem que eu conheço pessoas tímidas ao ponto de não distribuir. E outra coisa que você pode pregar o evangelho é o seu testemunho. Só tem esses 3 métodos. As pessoas vão olhar em você e vão perceber que você é crente. E quando as pessoas começam a perceber em você que você é crente, é uma das coisas mais bonitas que pode existir na sua vida. E eu fico muito feliz quando alguém diz para mim, eu faço palestras em muitos lugares, e eu vou mais assim, tentando não parecer com crente para que eu possa vender os livros, porque eu trabalho a vender o livro, né? E esses dias uma senhora, uma empresária, falou assim, você é pastor de alguma igreja? Eu olhei para um lado e para o outro, aí eu falei assim, também. Ela disse, de que igreja você é pastor? Eu digo, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Ela disse, essa igreja de você é fantástica, que é uma igreja séria e correta. Sabe, quando alguém olha para você e diz assim, mas tem alguma coisa errada com você é diferente. Errada não, certa, né?
Você é diferente. Como você estava pregando lá no hospital e alguém te pediu, você falou, e aí você teve que pregar meia hora para a pessoa. De repente, irmãos, eu aprendi uma coisa como cristão, eu tenho 16 anos que eu sou crente, sou dessa igreja. Quando as oportunidades não aparecem com você, para você falar de Jesus, é porque alguma coisa está acontecendo com você. Se alguém não aparecer na rua, em algum lugar tem que aparecer. Ou no shopping, ou quando você vai no mall, ou quando você vai na farmácia, ou quando você vai no teu próprio trabalho. Alguém tem que falar, alguma coisa tem que acontecer para que você possa pregar o evangelho. E quando isso não acontece com você, alguma coisa muito mal está acontecendo com você. E não é boa. E aí você diz assim, puxa vida, eu vou ter que falar de Jesus. Eu estava cansado esses dias de uma viagem que eu fui aqui para o Amazonas. Pregar o evangelho aqui não, né? Lá longe daqui. Tô com a cabeça no Brasil, né? E eu fui pregar lá para os jovens, 600 jovens tinham lá em 2 acampamentos. Eu fiquei lá pregando para aqueles moleques lá 7 dias, né? E aí eu entrei no avião cansado, porque eu não consegui dormir na noite, que foi uma festa lá com os irmãos, aquele negócio todo, viraram a noite, né? Fazendo festa, que os crentes também tem que fazer festa, né, irmão? Alegria, né? E aí eu fui viajar cansado, muita gente indo lá no aeroporto, se despedir de mim, aquela amizade tremenda, né? Entrei no avião e disse assim, puxa vida, agora eu vou descansar. Esticar minha perna. Quando eu entrei, eu digo, Deus é tão bom comigo, que a minha poltrona era a primeira, assim, lá na frente com a perna esticada. Eu digo, puxa, eu vou dormindo 5 horas. Quando eu olhei do lado do camarada, todo tempo querendo puxar assunto comigo, ele era hispano, né? Eu digo, meu pai do céu, Jesus, ter que pregar para esse camarada. Aí ele começou a me perguntar como era a igreja adventista. Eu tive que pregar em 4 horas, todas as doutrinas da igreja, irmão, para ele. 4 horas. O camarada era venezuelano. Eu digo, irmão, agora... Aí ele perguntou para mim, o que eu tenho que fazer lá? Eu digo, agora você vai ter que procurar uma igreja adventista, mas tem pouca. Eu digo, te vira, procura um pastor lá e pede para você ser batizado. Você, sua esposa e seus 2 filhos. Amém, irmãos? Eu digo, porque o sonho desse camarada era o sonho de... Aliás, o sonho de Jesus agora passou a ser o sonho desse camarada. A Nádia falou uma coisa muito interessante de uma pregação que eu não esqueci, mas gostei. A nossa missão nessa terra aqui é uma só, irmãos. É desinocentar as outras pessoas que não conhecem o que você conhece. E aí, você está fazendo isso, desinocentando as outras pessoas? Você tem vergonha de falar de Jesus? Você tem vergonha de parecer de que é crente na universidade, onde você estuda, na escola? Você tem vergonha de aparentar que você é um filho de Deus e é um cristão? E quando isso acontece conosco, irmãos, desculpa falar para vocês bem duro, você está perdido. Quando você tem vergonha de apresentar Jesus para as pessoas, simplesmente você está perdido. Aqui está aqui um sonho do Salmo 126 que diz assim, como eu sonhava com aquela planície sul, o povo era escravo. Tem uma coisa, irmãos, que nós só damos valor quando perdemos. É ou não é? Aí você perde sua família e você diz, puxa vida, perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi meu marido, já é tarde. Perdi esse emprego, já é tarde. Parece que a gente só deixa para dar valor numa coisa quando eu perco aquela coisa. Aí já pode ser tarde demais. E aí estava o povo agora de Deus escravo. Escravo já há 70 anos. E ele dizia assim, puxa vida, parece que como que sonhamos, como era bonito o passado. As planícies sul do Negev, que quando começava a primavera brotar e botava aquelas flores lindas, eles começaram a se lembrar e viver naquele lugar angustioso, aquele lugar triste e solitário que eles estavam vivendo. E diziam, puxa vida, como era lindo aquele tempo do passado. E às vezes a gente só deixa para dar valor numa coisa quando a gente perde aquilo. Sabe, a vida é contada de história, irmãos. Eu adoro essa frase. E só conta quem vai. É ou não é? Se você sair hoje à tarde visitando alguém, você vai contar uma história. Se você ficar deitado lá na tua cama dormindo, como é que eu acho que eu vou fazer hoje, porque eu não dormi direito tanta noite, passei a noite toda com frio. Se você não sair hoje à tarde, você vai contar que história? Que história você vai contar, irmão? Nenhuma. A história só de alguém que se deitou debaixo das camas e se deitou e dormiu. Quantas pessoas eram para estar aqui nesses bancos aqui? E não estão, por quê? Porque nós não estamos sonhando. Nós não estamos sonhando o sonho de Jesus. Que é o pior, e a pior coisa que acontece para um crente é não sonhar o sonho de Jesus. Quando nós deixamos de sonhar o sonho de Jesus, a nossa vida espiritual ela vai só se enfraquecendo. E aí, quando menos esperamos, nós estamos vindo nessa igreja como se fosse... Você já comeu isopor? Isopor tem gosto de quê? De nada. De nada. É igual um crente que não tem mais amor pela pregação do evangelho. Ele vem na igreja porque todo mundo vem. Você já andou de metrô aqui? Alguém já andou de metrô aqui? Um metrô lá em São Paulo, você entra no metrô, tá aqui a porta aqui. Você querendo ou não, você vai sair do metrô. As pessoas te carregam assim. Você vai todo duro e sai lá do lado de fora. Às vezes o crente é mesmo, mais ou menos assim. Ele está aqui na igreja porque ele não sabe nem por que ele está aqui. Você sabe por que você está aqui? Às vezes ele não sabe nem por que. Não, estou aqui porque todo mundo está aqui. Vindo para cá, eu vim para cá. E eu estou aqui. E não sabe nem por que está aqui. Sabe, irmão, esse amor nunca pode deixar de ser perdido. Nunca ser perdido no nosso coração. Ou seja,
Quando você perde o amor de pregar, de falar de Jesus, alguma coisa não agradável está acontecendo com você. Porque esse é o sonho de Jesus. Você só se tornou adventista porque Deus tinha um sonho para você. O sonho de salvar pessoas. Eu só sou adventista porque eu tenho um sonho de salvar pessoas. Esse tem que ser o maior sonho da nossa vida, conquistar pessoas para o reino de Deus. E quando eu deixo esse sonho de lado, irmãos, ontem eu vi uma discussão de uma pessoa que queria pregar o evangelho e o outro que não queria pregar o evangelho. Eu fiquei olhando, não me meti na conversa, nem na briga, eu fiquei só escutando. Mas é muito triste quando alguém briga para não pregar o evangelho. Porque parece que essas paredes aqui para ele são muito mais importantes do que qualquer coisa. O evangelho está lá do lado de fora, irmãos. Nós temos uma igreja incontável, lá do lado de fora. No seu trabalho, por onde você passa, na universidade onde você estuda, na escola onde você estuda, as pessoas que você convive, quantas pessoas você convive diariamente. Sabe, sonhar é muito importante. E nós não podemos deixar de sonhar. Há uma história bem interessante, que eu gosto de contar essa história sobre sonhos. É de um garoto que ele tinha um sonho que quando ele crescesse ele ia ser bombeiro. E aí ele simplesmente com 6 anos de idade ele adoeceu. E os médicos os desenganaram, não tinha mais como ele ficar curado. E o sonho dele, ou seja, não ia acontecer. Eu tenho dito para os irmãos, incentivo os irmãos numa coisa. Vai. Tome uma decisão na sua vida. Nem que essa decisão seja errada. Ellen White fala sobre isso. Nem que faça uma coisa, mas faça. E às vezes nós ficamos com tanto medo de fazer que acabamos não fazendo nada. Você fica no meio, parado, né? Nem vai para frente e nem vai para trás. E aí esse garoto com 6 anos de idade, a mãe dele descobriu que ele estava com leucemia, uma doença incurável que não tinha mais jeito. E ele estava lá no hospital desenganado pelos médicos, vivendo os últimos momentos da sua vida, já sem esperança nenhuma para viver. E a mãe dele se lembrou do grande sonho que ele tinha. Qual era o sonho? Ser um bombeiro. Se tornar um bombeiro. E a mãe dele disse, puxa vida, o médico deu 1 semana só de vida para o meu filho. Meu filho está aqui, ó, pálido, sem vida, com os tubos todo entubado, vivendo os últimos momentos da sua vida e não vai realizar o sonho. Ela se lembrou. Ligou para a corporação do corpo de bombeiro e pediu para que os bombeiros viessem fazer uma festa para ele. E ele estava lá todo entubado. De repente ele escutou o barulho das sirenes. De repente passou aquela escada magia. Ele estava no 6º andar, passou aquela escada do bombeiro, passou por dentro, e ele já se levantou. Quando ele viu aquilo, ele pediu para a mãe dele, e ele se sentou na cama, ele pediu para a mãe dele tirar aquele negócio, aqueles tubos que estavam nele, porque ele queria ver os bombeiros. De repente pulou 1, 2, 3, 4, encheu-se o quarto lá de bombeiros. O coraçãozinho dele parecia que ia sair pela boca. O rosto dele que estava pálido com gesso se encheu de sangue na mesma hora. O sorriso dele começou a brilhar, e o sonho dele começou a se tornar realidade. A alegria era tão grande, os bombeiros abraçando ele tirando foto, aquele negócio todo. E os bombeiros foram embora. Ele conseguiu ainda viver mais um mês. O sonho, ele impulsiona a pessoa. O sonho, ele te dá vida. O sonho te dá garra. Ele te dá disposição. Se você está desanimado para vir na igreja, se está desanimado de ler a Bíblia, se está desanimado em falar de Jesus, pede para Deus te dar essa força de novo. Porque você precisa ser reavivado. E não tem coisa melhor do mundo que quando você abre a boca a falar de Jesus. Daquilo que já está dentro de você, é muito melhor falar do que você ouvir. Porque quando você começa a falar, quando você percebe que a pessoa ficou feliz por aquilo, aquilo ali volta para você como uma fonte de água viva e vai aquecendo novamente o seu coração. E você tem ânimo para vir para a igreja, você tem ânimo para ler a Bíblia, você tem ânimo para pregar o Evangelho. Mas quando você simplesmente deixa de pregar, irmãos, aquilo ali vai te causando uma morte lenta. Você já viu falar na morte de inanição? Que é a morte com a pessoa quando está com fome. Ele vai morrendo, sentado, os olhos dele vão fechando, ele vai começando a ver as coisas bem turvas. Quando ele menos espera, os olhos já nem fecham, ele já morreu. Às vezes acontece a mesma coisa com o crente. Ele vai deixando de pregar o Evangelho, ele vai deixando de testemunhar. As pessoas olham para ele como esse é crente. Se for para ser desse jeito, eu não quero ser nunca. E aí ele vai deixando de testemunhar. Quando ele menos espera, a corrente sanguínea dele espiritual vai parando, né? Quando ele menos espera, os olhos estão abertos, mas ele já morreu. Essa é a pior morte que existe. É a morte do cristão dentro do cristianismo. O sonho acabou dele, olha. Não existiu mais sonho. E o sonho de Jesus também acabou. Acabou para essa vida. E aí esse garoto viveu mais um mês. Quando ele estava bem prestes à morte mesmo, que já não tinha mais jeito, o médico disse, olha, ele não passa de 2 dias.
A mãe dele disse, puxa Deus, esse meu filho vai morrer e ele não vai morrer como bombeiro, porque o sonho dele, tinha 6 anos, era se tornar um bombeiro. Ela de novo ligou para a cooperação, só que agora foi diferente. Ela mediu o corpo dele, mandou fazer uma roupa de bombeiro, bota de bombeiro, boina de bombeiro, tudo, as credenciais de bombeiro e tal, aquele negócio todo, falou com o capitão do corpo de bombeiro e de repente ele estava lá muito mal mesmo, o corpo todo dolorido. E de novo começou o barulho das sirenes. Quando começou o barulho das sirenes, ele abriu os olhos na mesma hora. Na mesma hora ele abriu os olhos e de repente começou a passar aquela escada novamente por dentro da janela e ele se empolgou. E ele pediu para a mãe dele levantar, ele estava muito débil. E o capitão da corporação pulou pelaquela janela já com mais de 10 bombeiros e entraram, encheram aquele quarto lá de bombeiros e já traziam nas suas mãos a roupa do bombeiro, a bota do bombeiro, a boina do bombeiro. Quando colocaram naquele garoto, as lágrimas dele caíram do rosto. O capitão deu a ordem para ele, parabéns, porque agora você é o novo bombeiro aqui dessa corporação. Aquela criança, os olhos dela se enchiam de lágrimas. Ele pediu para a mãe dele para não mais tirar a roupa dele. Ele foi sepultado com aquela roupa alguns dias depois. Foi colocada a bandeira do bombeiro em cima do caixãozinho dele, porque ele realizou o grande sonho da vida dele. Ele morreu como bombeiro. Sabe, queridos, a melhor coisa que existe nessa vida é correr atrás daquilo que você quer. Você não desistir. Você tem que correr atrás. Vai atrás. Não desiste, não desanima. Eu sei que talvez eu esteja falando para alguém desanimado com alguma situação da vida. Está desanimado com o casamento? Está desanimado com o filho? Está desanimado com... Com o que você está desanimado? Está desanimado com esse lugar? Está desanimado com tudo? Você acha que tem lugar bom nesse mundo? Lugar melhor do que o outro? Pior do que o outro? Será que o problema não está comigo? Porque quem faz a festa é quem vai para a festa, não é isso? Sabe, queridos, nós temos muito sonho. Eu tenho muito sonho. Pensa num sujeito sonhador aqui. Eu vim aqui para esse lugar por causa de 3 coisas. Eu também não vou falar para vocês que eu já cometi muito erro falando tudo que eu vou fazer. Vocês vão ficar na vontade de saber. Ontem mesmo um camarada perguntou para mim, eu tive que... Um é aprender a falar inglês para poder pregar o evangelho na Índia, nesses lugares, em Zimbábue, que eu tenho que ir lá pregar. Eu tenho um convite para ir para muitos lugares, mas eu caio nessa dificuldade da língua. Aí toda vez eu tenho que ter um tradutor. O tradutor me acaba na minha pregação, né? Você sabe. Agora eu encontrei um tradutor que me traduziu em Angola, que eu nunca vi um camarada daquele. Eu dizia assim, você vai tomar meu microfone. E ele, camarada louco, me traduzia assim. Eu digo, esse é bom, os africanos são bons. Esses são bons, né? Mas aí você vai pregar em muitos lugares, aí você cai no tradutor, o tradutor te arrebenta, e você fala uma coisa e você diz assim, será que esse camarada está falando que eu... Você fala, você nem vê a reação das pessoas e diz, esse cara não está me traduzindo certo. E agora eu fui traduzido do português para o... como é o nome da língua lá? Umbundo, né? Umbundo o nome da língua. E aí mas o camarada me traduzia ao pé da letra. Esse era bom. Então esse é um, viu, irmão? Quem foi que perguntou aí, que estava curioso? Pronto. Aí os dois eu vou deixar quieto. A vida é contada de história, irmão. Só conta quem foi. É ou não é? É o conselho que eu dou para vocês hoje. Eu sou um sonhador, sou mais um daqueles cidadãos desse mundo que tem sonhos e planos e projetos. Quando você deixa de planificar as coisas na sua vida é porque você está muito mal, está para baixo mesmo. Vou contar aqui um sonho quando era criança. O meu sonho quando era criança era conhecer a praia. Eu morava na selva, no Amazonas, ficava mais ou menos uns 300 quilômetros da praia. E a minha mãe dizia, eu via que a gente tinha uma televisão no mato, a gente tinha uma televisão. Isso 1980 e 79, sabe, muitos anos atrás. Eu não sou tão novo, não. Aí a mamãe tinha uma televisão e eu via passar na televisão a praia. Nossa, aquilo ali encheu meu coração de alegria. Eu digo, meu pai do céu, será que um dia eu vou conhecer a praia? E a mamãe sabia que eu tinha um sonho de conhecer a praia. Nós nos mudamos para uma cidade maior, de 200 mil habitantes, né? Que era mais ou menos uns 110, 130 quilômetros da praia. Quando foi um dia, a mamãe falou assim, nós vamos para a praia. Quando a mamãe falou isso, a primeira coisa que o sonhador faz, o que é? Fala para todo mundo. Falei para os moleques da rua tudinho. Todos os moleques da rua de casa sabiam que eu ia para a praia, porque eu falei para todo mundo. Compramos a roupa o short da praia, a camiseta e vesti, mostrei para todo mundo que eu ia para a praia num dia X. Quando chegou o dia de ir para a praia, irmãos, nós íamos sair 4 da manhã. Quando foi meia-noite, eu bati no quarto da mamãe e disse, mãe, já está na hora. A ansiedade era tão grande. A ansiedade, a vontade de conhecer era tão grande que eu bati meia-noite. A mamãe disse, menino, vai dormir, que ainda são 4 horas ainda de sono, vai dormir, senão você vai chegar na praia morto de sono. Quando foi 1 hora da manhã, eu bati de novo, mãe, já está na hora de ir. Eu não dormia, ansioso dentro da casa, andando para cima e para baixo. 2 horas eu bati de novo, quando foi umas 3 e pouco, a mãe disse, vamos embora, senão esse menino vai ficar louco. Aí me colocaram no carro.
E aí nós paramos lá na frente, disseram às 5h30 da manhã já, o dia já estava raiando, né? Parou para tomar um café, um lanche, alguma coisa. E eu ansioso, nervoso, eu dizia para a mãe, vamos embora logo que eu tenho que ver a praia. Quando chegou a última placa, dizia o nome da praia se chama Salinas. Tá uma placa lá, bem grande assim. No Pará. Uma praia belíssima, viu? Tava lá a placa bem grande, 5 quilômetros Salinas. Quando a placa anunciou, a mamãe me trocou do banco de trás para o banco da frente. Porque ela sabia que eu queria ver. A linha do horizonte, né? Irmãos, eu vou falar para vocês já viram aquela pessoa assim, ansiosa ao extremo? Eu não sabia se eu olhava pela janela do carro, se eu olhava pelo vidro, porque eu queria ver tudo. Era o meu sonho, né? Era o sonho da minha vida. Eu tinha tudo em casa que você possa imaginar, de fotos coladas na parede sobre a praia. E quando eu olhei de longe, aí eu vi lá no fundo, entre os cocos, aquele canal lindo e maravilhoso, entre aquela linha perfeita, a linha do horizonte, que eu olhei aquilo ali, chega, sabe, me deu um arrepio dentro da alma, um arrepio dentro do coração, que é algo inexplicável. Só quem sonha e realiza os seus sonhos sabe do que eu estou falando, né? Que eu olhei ali, eu não sei, de uma metáfora, falar para vocês aqui. Não sei se tinha mais água lá dentro daquele oceano ou dentro dos meus olhos. A alegria era muito grande. Tinha 9 anos de idade. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, quando aquele carro parou, que eu olhei aquela areia branca. Sabe que parou, não, claro que não parou, abri a porta antes dele parar e já pulei. E pulei, e saí correndo e olhava. E a mamãe dizia assim, ó, não mergulhe na água com os olhos abertos. Irmão, eu queria ver tudo, eu mergulhei com os olhos abertos. Passei meia hora sem enxergar direito as coisas, mas eu realizei meu sonho. Aquele dia foi o dia mais espetacular da minha vida, na minha infância, né? Porque eu realizei um sonho. E o meu sonho era conhecer a praia. Aquele dia foi fantástico. Aquele dia foi lindo, as gaivotas voando, as ondas caindo. Foi tudo do jeito que realmente estava na minha mente. Tudo do jeito que eu sonhei. Aquele dia foi lindo, espetacular. Foi um dia que eu realizei um sonho da minha vida, quando eu era criança. Irmãos, a vida é contada de história. Não tem coisa mais espetacular na vida do que você correr atrás do que você quer. Porque a vida, ela passa muito rápido. E depois que você tiver tiozinho, que história você vai contar? A história de alguém derrotado? A derrota maior do ser humano não é porque você não conseguiu, mas é porque você não tentou. Sim ou não? Existe história mais triste de contar do que a história que você não tentou? Porque você ficou com medo? Porque você desistiu? Um dia desse, um irmão falou para mim, pastor, eu quero me casar. E eu olhei para ele e disse, não casou por quê? Ele disse, porque sabe como é que é a situação, tá faltando dinheiro, tá faltando não sei o quê, eu tenho que ter isso. De quando você vai casar? Isso há uns 3 anos atrás. Ele falou, eu vou me casar em 2018. E ele disse, eu quero que você faça o meu casamento. Eu digo, meu irmão, sabe lá se eu estou vivo, onde eu vou estar em 2018? Eu falei para ele, né? Ele disse, não é você. Ele disse, por que vai demorar tanto? Eu perguntei para ele. Disse, por causa da situação, porque falta comprar isso, falta comprar aquilo, falta arranjar um emprego melhor, não sei o quê, fazer faculdade. Eu digo, irmão, vou te ser sincero, para uma pessoa casar só precisa de 3 coisas. Primeiro, é a mulher, o homem, né? Lógico. Segunda coisa, você tem que comprar um fogão. E a terceira coisa, uma cama. Pronto, está resolvida a situação. O resto você vai conseguir conquistar. Aí o casamento dele eu já fiz há 2 anos atrás, viu, irmão? Já tem até, eu acho que já deve ter até filho, que eu nunca mais vi eles dois, né? Eles resolveram antecipar o casamento e casaram mais em 6 meses para frente. Então, se você ficar planificando muitas coisas, você não vai conseguir nada. Não, não é? Se você for calcular tudo no pé da letra, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado para eu fazer aquilo, tem que estar desse jeito, porque você... Irmãos, se você olhar na Bíblia, a Bíblia é cheia de maluco. É ou não é? A Bíblia é o livro mais anormal que existe. Um camarada andou sobre as águas. Vocês conhecem alguém que andou sobre as águas? O maluco deu uma pedrada no gigante, que o gigante veio logo pro chão. Todo mundo se borrando, ele pegou só uma pedra e matou. O outro com a flauta derrubou um muro. E o outro maluco pegou e foi numa carruagem pro céu. O outro disse assim, gente, vamos subir ali porque tem coisas maravilhosas, vamos subir animosamente, Josué e Caleb, né? E vamos conquistar aquilo ali. Quantas histórias de maluco tem na Bíblia? E aí nós ficamos com medo. É ou não é? Se você olhar a Bíblia, o maluco lá, se vão arrancar teu pescoço, pois ele foi lá e falou que o cara era adúltero, o João Batista. Arrancaram o pescoço dele, mas ele contou a história que ele quer falar e o que ele falou. Sabe, a Bíblia tem tantas histórias de pessoas assim, bem anormais, e aí nós ficamos a vida toda com medo. Com medo. Eu vou pregar o evangelho, hoje está muito frio. Não, eu vou falar de Jesus, a pessoa vai me ignorar. Eu vou falar de Jesus, eu tenho dificuldade de inglês. Aí você vai colocando um monte de dificuldade. E você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Que tipo de cristianismo é esse medroso? Se a Bíblia é cheia de exemplos maravilhosos de pessoas loucas. Loucas pelo evangelho. O apóstolo Paulo sabia que lá na cidade que ele ia tomar a sua, pois ele foi lá tomar a sua. E foi lá e pregar o evangelho. Ele sabia que os camaradas iam quebrar ele, dar umas pedradas, depois ele foi lá pregar o evangelho.
Tanto maluco que tem na Bíblia, irmão, nós ficamos com medo. Ficamos com medo porque isso, porque aquilo outro. Que sonho é que você tem? Se tem sonho mesmo de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus? E aqui nós fazemos aquela velha oração, né? Senhor Jesus, volte logo. Como que Jesus vai voltar? Para um povo igual nós. Se ele voltar, vamos estar todo mundo perdido, irmãos. Você tem que dizer, Jesus, espera um pouquinho, Jesus, que eu estou muito devagar. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu não estou pregando o evangelho, eu não estou falando de Jesus. Eu estou com medo disso, daquilo outro. Se você pedir para Jesus voltar amanhã, você está pedindo o teu suicídio, tua própria morte. É ou não é? É ou não é? Vamos ser honestos? Vamos ser sinceros aqui? Quantos perdidos nós estamos aqui? Pode ser que eu que estou pregando para vocês estejam mais perdidos que vocês que estão me ouvindo aí. Ninguém sabe. Irmão, nós temos que ter um compromisso com Deus. O compromisso com Deus é esse aqui. Ó. Você foi chamado por Deus para pregar o evangelho. Amém? Você foi chamado por Deus para pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Se você não tem esse desejo, hoje é o dia de você dizer assim, Jesus, misericórdia. Misericórdia, eu sei que o lugar é difícil, eu sei que o lugar é diferente, mas você deve ter algum amigo que não é adventista. A senhora tem amigos que não são adventistas. Ninguém nesse mundo vive num lugar que você não tem amigos que não sejam adventistas, que não sejam cristãos. E por que você não falou de Jesus ainda para essa pessoa? Por que você não fala de Jesus? Quando eu me batizei na igreja, estou terminando, essa é a minha última história que eu vou contar para vocês. Vocês estão com pressa ou não? E quem virou a noite todinha sem comer nada, irmão? Só debaixo das cobertas sem dormir. Estou com fome, né, irmão? Tem que comer. Estou brincando com vocês. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha um sonho. E eles aqui, eu acho que já ouviram essa história que eu contei, que é a história do meu avô. Eu vou contar, para eles ouvirem aqui. Eu tinha um sonho de ver meu avô na igreja. Meu avô era muito católico. Meu avô nasceu na igreja católica, mas ele era católico, porque todo mundo fala que é católico, né? E nunca vai na igreja, né? Vai uma vez na vida, outra na morte, né? Crisma uma criança e depois nunca mais volta. Ele fala, eu sou católico, meu avô era católico, meu bisavô era católico, todo mundo era católico, vou morrer católico. Ele nem foi na igreja, né? Mas meu avô era católico mesmo. Ele ia de manhã, se desse ele ia à noite, se desse ele ia meio-dia, toda hora que tivesse uma missa lá ele estava dentro. Meu avô sempre gostou de religião. E meu avô desceu, ele sempre morou conosco, porque minha avó morreu, ele ficou, minha vida toda foi morando com meu avô. Esse meu avô era bem maluco da cabeça. Esse camarada tinha história para contar. Morreu com 90 anos. Faltava 5 meses para 90. Essas pessoas assim, irmãos, elas vivem muito. São as pessoas sem ganância. Sabia disso? Que as pessoas sem ganância, elas vivem mais? Porque os gananciosos, eles sofrem muito. É em ter. Eles têm que ter. E aí eles descobrem que é a pior idiotice da vida deles. Vou contar uma outra história do meu avô, depois eu conto isso aqui, tá? Vocês não estão com pressa mesmo? Lá no Ceará, é uma parte para os cabo-verdianos que estão aqui, o Ceará é uma parte do Nordeste do Brasil que é muito seca, é igual um deserto. Então não chove, então não tem muita produção. E lá no Amazonas, de onde eu sou, é muito verde, chove muito e tem muita terra. E em 1950, o governo federal do Brasil, o governo, deu terras para os nordestinos irem para o Amazonas. E meu avô se inscreveu e ganhou uma quantidade de terra. E aí todo mundo ficou feliz, minha mãe estava nessa embarcação, né? E meus outros tios também eram 9. E aí, vamos para o Pará, que é essa região do Amazonas, né? E aí, da cidade onde eles estavam até a beira do mar, dava 200 quilômetros. Foram nos caminhões e tal, naquela época era difícil o transporte, chegaram até lá. Só que antes de chegar lá, minha avó falou pro meu avô, vai lá e vende as 6 vacas, que é o dinheiro que nós vamos chegar no Pará, no Amazonas, né? E aí meu avô pegou a primeira vaca magrinha, foi vender. Chegou lá, ele olhou para a pessoa era mais pobre do que ele. Adivinha o que ele fez com a vaca? Fica com essa vaca, irmão. Vou vender as outras 5. Chegou com a outra vaca, pessoa pobre, a vaca magra, você não tinha que tomar leite e tal. Meu filho, fica então com essa vaca também. Resumindo aqui a história para vocês, irmão. Meu avô deu as 6 vacas. Chegou lá no navio para ir para... que o governo deu a passagem, né? Tudo certo, o governo deu tudo. E aí, cadê o dinheiro para comer? Aí a vovó chegou com ele dentro do navio, ele todo tempo se esconde dentro da vovó, dentro do navio. A vovó perguntou assim, cadê o dinheiro das vacas pra gente comer dentro do navio? Aí meu avô tinha uma viola. Disse, não, filho, mas eu trouxe a viola aqui, vai dar tudo certo. Tocou 30 noites fazendo festa dentro do navio, o pessoal dava comida para eles, ele dava comida para as crianças. E meu avô descobriu um talento. Meu avô passou mais de 40 anos tocando, nunca trabalhou meu avô, irmão, nunca fez trabalho pesado, ele não gostava desse negócio não, o negócio dele era tocar violão. Feliz da vida, trazendo alegria para as pessoas. Meu avô tocava aquelas músicas sertanejas lá e o pessoal gostava bastante. Ele sustentou nossa família fazendo isso, meu avô, durante muito tempo. Sabe o que meu avô deixou de herança?
2 camisas que ele tinha e a violinha que tá com o meu irmão. Que o meu sonho é pegar essa viola e trazer comigo pro resto da minha vida. A vida é contada de história. Se ele se sentasse aqui, ele passava a noite toda contando história para vocês. Nunca juntou 1 centavo, irmão. Porque quando ele ganhava, ele já dava logo pros outros. Ele via alguém mais pobre do que ele, rapaz, você é mais pobre do que eu, tomo logo esse negócio pra você. É desse jeito. Desse jeito que eu tô falando pra vocês, sem exagero. Morreu com quase 90 anos, não sentiu uma dor na ponta da unha. De repente só deu um piripaque nele lá e morreu. Porque a Bíblia diz que Deus afofa a cama daqueles que se compadecem dos outros. O Salmo 41. Amém, irmãos? E aí a gente passa uma vida toda na ganância, né? Tô aqui na América, vou ficar rico. Não é assim? Isso é mó idiotice. Desculpa falar isso pra vocês, tá? Vocês achavam que eu ia falar uma coisa, eu tô falando. Isso é a maior idiotice do ser humano. Eu vou comprar uma casa. Quando ele compra, ele diz, puxa, ele entra. Eu vou comprar um carrão pra mim. Aí ele compra o carrão. Depois, puxa, carro não, eu vou comprar outro melhor. E fica a vida toda nesse ciclo bobo. É assim ou não é? É ou não é? É a maior idiotice que existe. Nós temos que andar atrás de sonhos. Nossa vida é contada de história. Vai atrás do que você quer. Mas não deixa o teu sonho corromper tua alma. Não deixa o teu sonho acabar com o sonho divino do reino de Deus. Porque Deus já preparou tua casa. Está na Bíblia? Não está na Bíblia que Jesus já preparou tua casa? Não se turbe o vosso coração? Fica tranquilo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E Jesus disse assim, eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez para que onde esteja eu, esteja vós também. E por que tu está com medo das coisas do futuro? Se Deus já... Ó, irmão, se você não conseguir comprar tua casa na terra, a tua já está garantida no céu. Amém? Amém? Agora essa sua casa vai ficar vazia se você não for. Esse meu avô que eu estou falando para vocês, vou terminar aqui a história. Ele adoeceu, ficou doente, assim 1 mês sem sair de casa. E então ele não estava indo na igreja católica. Aí eu falei para ele, como eu estava aprendendo da Bíblia, estava começando na igreja. Eu disse para ele, vou trazer a missa para cá. Vamos ler a Bíblia? E eu lia para ele a Bíblia. Pá. Só que ele não sabia que eu estava dando um estudo bíblico para ele. A minha tia me ensinou como dar estudo para ele. Eu peguei o estudo que a minha tia me dava e passava para ele. Que era a filha dele. Que era a única adventista. Só ela de adventista, depois eu estava acompanhando minha tia, né? E ela me dava estudo bíblico. E aí eu pegava o estudo bíblico e passava para o meu avô. Então várias noites nós fomos estudando a Bíblia e tal. Mas chegou um dia que eu tive que falar a verdade para ele. Na lei de Deus existe o 2º mandamento. E o 2º mandamento diz o quê, irmãos? Que nós não podemos o quê? Adorar o quê? Imagem, nem escultura, nem semelhança alguma, que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Eu tive que explicar isso para ele, irmãos. E meu avô era, sabe, meio zangado, assim. Uma pessoa doce, mas ao mesmo tempo ele se ofendia com algumas coisas, temperamental, né? E aí eu comecei a falar para ele. E meu avô, eu vi que ele estava meio inquieto, doente, mas ele estava meio inquieto, lá deitado e tal. E eu percebi que ele se sentou e ele começou a ficar angustiado com aquilo que eu estava lendo nas passagens da Bíblia e tal. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não sente. E comecei a falar, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, tem pés, mas não anda. Ele falou, pode parar. Eu digo, o que foi, vô? Ele disse, lê de novo. Eu comecei a ler de novo. Digo, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Então alguém está mentindo. Ele falou desse jeito. Alguém está mentindo. Ou você está mentindo, seu moleque, ele falou para mim, né? Ou a Bíblia que você está lendo não é a Bíblia verdadeira, ou alguém está mentindo. Ele não queria admitir quem estava mentindo. Né? Aí eu disse, vô, vem aqui. O senhor acha que eu vou mentir para o senhor? É o que está escrito na Bíblia. Eu peguei, ele não sabia ler. Digo, está escrito aqui, ó. A Bíblia não mente. E aí ele, fala de novo, repete essa passagem. Aí ele se levantou, foi lá para a janela, ficou lá sentado, escutando. E eu lendo, e eu falando. E aí eu me levantei e fiquei bem pertinho dele, para ele ouvir mesmo, né? E fui falando. E isso isso foi à noite, já começou a chegar a madrugada, de tanto que eu falei para ele. E aí falei todos aqueles processos das inquisições, das pessoas que morreram. Eu nunca tinha visto meu avô chorar. Quando ele se virou para mim, sabe, as lágrimas chegam a cair do rosto dele. Ele falou assim, fui enganado 83 anos da minha vida. Nessa época ele tinha 83. E ele se tremia assim, ó. Fui enganado 83 anos. Como é que pode? Ele olhou assim para mim, você também tem, irmão. Nem agora sou crente e nem sou católico, eu não sou mais nada. Aí ele falou assim, ó, e amanhã cedinho, você pega o seu carro, nós vamos lá na igreja católica, eu vou ter uma conversa séria com o padre. Digo, você não precisa mais dar satisfação da sua vida para ninguém, só você não ir mais lá. Mas quem disse que ele escutou? Aí eu falei, passei a bola pro meu irmão, digo, ó, vai lá levar o meu avô que ele quer ir na missa. Só que o meu irmão não sabia, né? Ele pegou um pedaço de pau que ele tinha na bengala
Mas meu irmão foi confusão até umas horas, mas dele no padre mesmo, você acredita? Nas freiras, as freiras, você tá ficando doido. E vocês também vão tudo pro inferno. Porque eu adorava esse monte demais, isso é tudo do capeta. E xingou lá todo mundo e veio embora. Isso, quando eu cheguei em casa, eu disse, agora eu tô com a alma lavada. Vamos estudar a Bíblia, eu continuei estudando a Bíblia com ele. E ele disse assim, nem adianta tu me chamar que eu não vou pra tua igreja. Eu nunca vou ser crente. Crente é tudo sem vergonha, safado, mentiroso. Aqueles papos de gente de idade. E eu colocava lá nesse quarto que eu dormia com ele. Lá a gente tem mania de colocar tudo num prego, viu? Lá no Brasil, lá não sei se o pessoal do Cabo Verde é assim. Mesma coisa, eu acho que a gente aprendeu com vocês, que vocês foram pra lá, né? Claro. Pelo menos a farofa eu sei que foi com vocês. Os portugueses também, né? Os dois, né? Os africanos e os portugueses. Aí colocava o prego lá e colocava minha roupa na sexta-feira, né? A moça que trabalhava na nossa casa, ela passava minha calça, minha camisa para ir para a igreja na sexta-feira, né? Aí eu falei pro vovô, digo, vovô, é o seguinte, eu não vou convidar o senhor. Então, no dia que o senhor resolver ir para a igreja, tá aqui esse segundo prego, o senhor pede para a dona Rosa colocar a sua roupa pendurada ali, né? Aí todas as vezes que eu chegava na sexta-feira, a primeira coisa que eu fazia era entrar no quarto e olhava e nada. E o tempo foi passando, eu sempre pedia de quarta-feira a oração na igreja pelo meu avô, que era meu sonho, né? Puxa vida, eu como pregador do evangelho, se um dia eu dizia para Deus, Deus, se um dia eu ver meu avô na igreja, eu vou ser o pregador mais feliz do mundo. Eu dizia comigo mesmo, né? Não, se um dia o meu avô for para a igreja, eu sou a pessoa mais realizada do planeta Terra, era meu sonho. E eu falei para todo mundo, né, que o sonhador comete esse erro, né? Todo mundo sabia que o meu sonho era ver meu avô dentro da igreja, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele sem ir na igreja, aquilo ali começou a frustrar ele. Ele lendo a Bíblia só em casa, que ele sempre foi um camarada religioso de ir para a igreja, aquilo ali estava maltratando ele. E ele sabia que ele nunca mais ia na igreja católica, até porque ele tinha batido no padre, né? E que não ia mesmo. Um dia eu cheguei, que eu coloquei a cabeça na porta, que eu olhei, irmãos. Estava lá a minha roupa pendurada, passada, que eu olhei a roupa do meu avô do lado. Amém, irmãos? Aquele dia, sem dúvida, foi o dia mais espetacular da minha vida como pregador do evangelho. Sabe que eu olhei o sapatinho dele lá, de lado do meu, a roupa pendurada. Todo mundo já sabia na igreja que no outro dia eu ia com meu avô, porque eu liguei para um monte de gente, anunciei. Mas só que quando o dia amanheceu cedinho, eu comecei a cantar alto os hinos da igreja, eu não era nem batizado ainda. Logo em seguida, eu acho que no outro sábado eu me batizei. E já em seguida também comecei a pregar a palavra de Deus e pregar como eu estou pregando aqui, né? E aí o dia amanheceu, irmãos, eu comecei a cantar cedo, me arrumar cedo e tal. E fiz de conta que ele não ia para a igreja comigo, né? E aí eu comecei a me arrumar e tal, tô indo, e falava toda hora, tô indo embora. E ele agoniado lá no quarto, me vendo indo embora, e a roupa dele lá pendurada, ele disse, moleque, tu não tem palavra não? Você não falou para mim que quando você fosse para a igreja, minha roupa tinha que estar pendurada aí? Pois eu hoje vou para a igreja, você não tá vendo minha roupa pendurada ali? Vem me vestir, porque ele estava doente, estava com câncer de próstata dele, ficou curado também na igreja, nesse câncer, virou benigno o câncer, que era maligno, virou benigno de uma hora para outra, ninguém conseguiu nem entender, claro que era plano de Deus, né? E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, eu sempre arrumava meu avô para ir para todos os lugares, mas esse dia não teve nenhum dia igual a esse dia, que eu coloquei a camisa dele, passei o perfume nele, coloquei o cinto, coloquei a calça, que eu coloquei o sapato dele, irmãos, que o sapato dele não estava bem limpo, né? E eu comecei a limpar o sapato dele, eu acho que eu limpei mais com as lágrimas que caíam do que com ilustres sapatos. E aquele dia foi muito espetacular. Quando eu entrei com meu avô na igreja, parecia assim, como quem sonha, né? A Bíblia diz. Você planta, você colhe. Você um dia plantou chorando, mas um dia você vai sair rindo de alegria porque o teu sonho foi realizado. Não existe coisa mais especial nesse mundo, irmãos, do que você realizar um sonho. Pode ser sonhos materiais, isso são importantes. Pode ser sonhos espirituais. Mas quando você realiza um sonho, a sua vida se torna completa. Porque você entende que aquilo que você veio nessa terra tem uma finalidade e a sua missão foi cumprida, né? E aí nesse dia eu entrei com o meu avô na igreja. Você já viu uma noiva e um noivo entrando na igreja? Todo mundo olha. Quando eu entrei, todo mundo olhava. Porque eu estava entrando com o meu avô. Logo em seguida eu comecei a pregar. E um dia, depois de uns 3 meses já que ele frequentava a igreja, 4 meses, eu já estava pregando, né, na frente. Teve um grande batismo na nossa igreja. Mais de 50 pessoas foram batizadas nesse dia, 40 e poucas pessoas foram batizadas. E eu comecei a pregar e eu comecei a fazer um apelo para aquelas pessoas que precisavam ser batizadas. O pastor estava lá no tanque fazendo batismo e eu ali pregando, falando aos quebrantados, aos feridos, aos machucados, porque Jesus estava te chamando, porque Jesus tinha um plano para a sua vida, porque Jesus queria fazer um milagre no seu coração, porque Jesus estava
falando com você, e eu percebia que algumas pessoas estavam vindo à frente. Eu digo, hoje eu vou fazer um apelo diferente. É para você se batizar agora, porque o pastor está te esperando e está faltando você. Como quem diz assim, só estava eu e meu avô dizendo assim, vô, é o Senhor, vovô, vem, te levanta. E ele usava um chapelão assim que ele colocava no chão. E quando ele ficava nervoso, ele colocava o chapéu umas 3, 4 vezes, né? Era ansiedade. E eu vi que ele colocava o chapéu dentro da igreja, tirava. E eu entendi que ele estava sendo sacudido pelo Espírito Santo, né? Irmãos, eu vou falar para vocês que quando eu disse assim, vem, porque Jesus está te chamando. Levanta que faz tempo que ele está te esperando. Irmãos, aí quando meu avô se levantou no meio daquelas pessoas, eu não consegui mais falar uma palavra, sabe? E as pessoas vinham me abraçar, porque ali estava o meu sonho sendo realizado, né? E meu avô passou por trás das pessoas. E foi lá por trás. E aí eu queria vestir uma roupa de batismo nele, que eu também parei de pregar na mesma hora. Parei, já soltei o microfone, não precisava mais eu falar, porque tudo que eu queria já estava ali, né? E aí meu avô foi lá para trás. E aí eu disse assim, vô, o senhor precisa vestir uma roupa de batismo. Ele só tirou o sapato. Não, é negócio de roupa de batismo. Entrou com a roupa que ele estava na igreja, entrou no tanque de batismo. E aí ele chegou bem pertinho de mim, me chamou, eu estava com o microfone lá do lado, e o pastor ia fazer o batismo. Aí ele falou assim, só não fala pra ninguém que eu vou me batizar, viu? Senão o pessoal daquela minha igreja lá vão me matar. E ele foi batizado. No outro dia todo mundo sabia, a cidade pequena, né? Todo mundo sabia. E a gente deu muito estudo bíblico, eu e meu avô. Levamos uma boa quantidade de pessoas para a igreja, até eu vim estudar teologia, né? Eu lembro que todas as vezes que a gente chegava numa casa que a casa era cheia de idolatrias, de imagem, aí ele falava, esse assunto agora é comigo, ele falava, pode deixar que eu vou pregar. Aí a pessoa falava que era católica, aí as pessoas conheciam ele, você era mais católico do que eu ia pro inferno, ó, eu não vou mais, isso é tudo do diabo, ele dizia. Vai você pro inferno, vai essas imagens, vai o padre, vai o papa, vai todo mundo pro inferno, eu também ia, tu quer ir pro inferno? Ele perguntava pra pessoa, né? E no dia que eu fui embora, meu avô me chamava de meu menino lindo, né? No dia que eu fui embora, ele bateu nos meus ombros assim, disse assim, meu menino, vai, porque eu não vou mais pregar, porque eu aceitei Jesus muito velho, mas você vai no meu lugar. E você vai falar de Jesus para todas as pessoas. Tá? Minha alma chega a cortá-la, sabe? Eu nunca mais vi meu avô. Meu avô morreu, não deu mais para eu ver. E ele pediu só uma coisa, ele morreu com quase 90 anos, que o corpo dele não fosse velado na igreja católica, porque ele era adventista do 7º dia. Amém, irmãos? Sabe, queridos, esse foi o meu sonho como evangelista. Esse foi realizado. Só que tem outros mais, de conquistar mais pessoas, de poder aprender a falar inglês, para eu poder pregar lá na Índia, no Zimbábue, na Nigéria, em tantos países, que eu sei que eu vou ser útil para poder falar de Jesus. Sabe, queridos, eu faço só uma pergunta para você. O seu sonho é o mesmo sonho de Jesus? Eu quero te dizer que Jesus, ele teve 2 sonhos. Primeiro, ele já realizou, que foi lá na cruz do Calvário por você. Ele veio e morreu por ti. Amém? Agora ele tem um segundo, ele vai vir nas nuvens dos céus. E quando ele vier, ele vai vir com poder e com grande glória para nos buscar. Esse vai ser o segundo sonho de Jesus. E aí Jesus vai olhar para aquela multidão lá embaixo. E aí ele vai bater nas sepulturas, e as sepulturas vão ser abertas. Daqueles que dormiram no Senhor. E automaticamente aqueles que estavam vivos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, serão trasladados. No abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado. Aí entra o segundo plano de Jesus na sua vida, o segundo sonho, que é o sonho de te ver junto dele, lá nas mansões celestiais. Você está deixando que esse sonho realmente aconteça? Você já parou para pensar lá debaixo da árvore, quantas pessoas você vai conhecer que você falou de Jesus? Você já parou para pensar quantas pessoas vão estar com você e as pessoas vão dizer assim, como é seu nome? Helena. Obrigado, Helena. Valeu, Helena, aquele dia que você me entregou um folheto, Helena. Obrigado, Helena, porque você me falou de Jesus. Como é seu nome? Carla. Obrigado, Carla. Porque se eu estou pisando aqui hoje foi porque você falou de Cristo para mim. Sabe, tem coisa mais linda do que isso? Quantas pessoas podem ir para o céu porque você falou de Jesus? Olha que coisa linda, eu posso levar uma pessoa para o céu. Isso não é fantástico um negócio desse? Isso é muito lindo, irmão. Você pode mudar a vida de uma pessoa. Eu posso te levar para o céu. Você pode me levar para o céu se você falar de Jesus para mim. Quantas pessoas você pode conquistar para o reino de Deus? Queridos, esse é o sonho de Jesus para você. Não tem maior sonho do que esse. Eu desconheço outro sonho maior do que esse. Do que você conquistar pessoas para o reino de Deus. E o sonho de Jesus é te ver com essas pessoas no céu. Eu queria fazer uma oração com você aqui hoje, nessa manhã. Eu queria fazer um apelo para você. Aos quebrados, aos feridos. Você está sofrendo nessa vida? Quantas pessoas estão sofrendo mais do que você? Você tem um evangelho. E quantos não têm um evangelho? Quantos estão na beira do suicídio hoje ou que já se suicidaram hoje de manhã? Amanheceram deprimidos, cansados. Mas você não falou de Jesus para essas pessoas? Eu não falei de Jesus para essas pessoas? Quantas pessoas estão amarguradas, levando uma vida amarga? E você pode mudar a vida dessa pessoa?
Qual é o teu sonho, querido? Eu sei que você deve ter sonhos, mas qual é o teu maior sonho? Teu maior sonho é realmente morar com Jesus? Ou é só uma metáfora de ideias? Que na verdade, se der certo eu vou, se não der também tá bom. Nosso sonho tem que ser esse, viver com Cristo Jesus. Eu queria fazer uma oração com uma pessoa aqui hoje. Você hoje veio para cá triste, quem sabe bem solitário, amargurado, e quem sabe os sonhos ficaram para trás, você deve ter ouvido essa mensagem, deve ter dito, puxa vida, quantos sonhos eu já perdi na minha vida? Quantas coisas tristes ficaram para trás? Sonhos do passado, as amarguras de anos atrás, que não deram certo algumas coisas. E hoje você chegou aqui com o coração ferido, apertado, por algumas situações que você diz assim, puxa vida, isso não era para estar acontecendo comigo. Eu não sei tua história, talvez você nem precise me contar e não quero ficar também ouvindo coisas que você não queira depois contar e se arrepender depois, mas eu sei de uma coisa para você, querido. Hoje eu posso escutar os passos de Jesus se aproximando da tua vida. A cruz do Calvário novamente está se aproximando de você e dizendo para você, filho, eu quero te perdoar, eu quero entrar na tua vida. Deixa eu fazer um milagre no teu coração, porque eu tenho um sonho para você, o sonho que eu tenho para você é muito gigante. Será que teria alguém hoje nessa manhã que gostaria de dizer, Jesus, eu quero me entregar para você, para ti. Eu quero virar uma cristã de verdade, um cristão, um pregador, um falador do teu amor, e uma pessoa que vai anunciar em voz forte, em voz de pulmões altos. Montar na minha casa um pequeno grupo. Minha casa tem que ser a morada do Senhor. Convidar pessoas, amigos, irmãos e montar um pequeno grupo na minha casa, porque minha casa vai ser a casa do Senhor Jesus. Porque eu tenho que pregar de Cristo para as pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Quantos vizinhos você tem do teu lado que estão amargos e amargurados por tantas coisas ruins da vida, hein? Você deve conhecer alguém. Sabe, Jesus te chamou, irmãos. E Jesus não te chamou só para você ser batizado aqui nessa igreja e se sentar nesses bancos e ficar aqui achando tudo florido, tudo lindo. Deus te chamou para você fazer discípulos. Amém? Queria orar contigo. Teria alguém hoje que gostaria de dizer para Jesus, Jesus, eu queria que tu fizesse um milagre na minha vida. Eu queria que você viesse até aqui na frente. Nós vamos cantar aquele hino 502. 502. E eu quero orar contigo. Vaso novo. Você vai pedir para Jesus hoje fazer de você um vaso novo. E nós vamos entender que o que Deus tem para chegar nesse lugar, que é o sonho de Jesus, você tem que ser um vaso novo. Enquanto você não for esse vaso novo, você nunca vai chegar nesse lugar. Se a vida levou os castelos, como foi aquela primeira música, os seus sonhos que você construiu, não se dê por vencido. Não se dê por vencido, não se entrega não para o inimigo, porque ele vai festejar. Se ele colocar desânimo em você, você não vai ter coragem de pregar o evangelho. Por isso que ele coloca, às vezes, problemas, pensamentos tristes, depressão, doenças, enfermidades, enfim, para que você não avance. Mas o que Deus tem para você é muito grande. Eu nunca vou conseguir te explicar, talvez nem você saiba o que Jesus tem para você. Mas eu posso te garantir uma coisa. Hoje Jesus já ouviu o teu clamor. Talvez aqui as suas lágrimas, talvez a tristeza do teu coração, Jesus já ouviu. E eu posso te garantir uma coisa, Deus tem algo especial para você. E Ele tem algo tão especial que eu não vou conseguir falar nunca, nem você sabe. O que Deus tem para você está na mão deles. Você já parou para pensar? Que está aqui hoje na mão de Jesus. E Ele está dizendo assim, Francisco, João, vem aqui pegar, porque eu tenho para você. Aí Ele vai dizer assim, esse é meu sonho que eu tenho para você. Por que não ir para Jesus? Amém, queridos? Se você anda com Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida. Não tenha medo de chegar aqui e devolver sua oferta. E tampouco seu dízimo, porque Jesus está contigo. Ele vai te abençoar. Que seja uma pessoa sempre firme e fiel à lei do Senhor Jesus. Que muitas coisas vão acontecer na sua vida. E você vai se tornar sempre aquilo que Jesus sempre quis que você fosse. Agora, antes de começar a pregar, Deus falou comigo, Márcio, a lei de Deus. Vai pela lei de Deus que você vai ser abençoado. E você vai ser abençoado pela lei de Deus, não tem jeito. Deus vai falar com você, é a lei do Senhor Jesus. Amém? Quantos acham que Deus falou com você hoje? Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Senhor nosso Deus e Pai amado, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a bênção de Deus sobre esses Teus filhos aqui, Pai. Que ergueram a mão, que colocaram a mão no céu, dizendo para Deus que precisam ser novas criaturas, Pai. O sonho que o Senhor Jesus tem para eles são muito grandes. Eu não sei, nem posso imaginar, mas eu sei que o que Deus quer para cada irmão aqui é realmente algo gigante, Pai. Eu sei que alguns estão machucados pelo passado, por alguns sonhos que foram perdidos, mas eu sei que o Senhor Jesus hoje pode fazer com que essa pessoa volte até lá atrás e possa pegar de volta o seu sonho e quem sabe daqui para frente continuar marchando firme, sem desistência, Pai. Por favor, tira qualquer desânimo, qualquer incredulidade do nosso coração, Pai. Quantas pessoas estão morrendo aí fora sem uma palavra nossa?
que nós possamos sair nessa semana munidos, com folhetos, com livros. Quem sabe hoje à tarde já visitar alguém que não veio na igreja, alguém que está doente, falar de Jesus, porque nós precisamos falar de Cristo, Pai. Então unja nossos lábios e encha a nossa vida de oportunidades de falar do Teu amor, para que naquele grande dia, Jesus, possamos mostrar para o Senhor as pessoas ao qual nós falamos, Pai, e possamos viver contigo para todo sempre. Pedimos todas essas bênçãos, pedimos um bom retorno para casa em nome de Jesus. Amém.